voltamos aqui ao vivo, o programa Saúde Master, já em sua edição de número 170. Vamos completar nesse bloco 362 médicos ou profissionais da área de saúde entrevistados com um diferencial único no mundo, no universo. Todas essas entrevistas, mesmo com a pandemia, foram presenciais e ao vivo. Eu quero agradecer muito a audiência agora, praticamente toda a Paraíba ligada no canal 520 da Claro, a internet, os internautas, os queridos internautas que contribuem imensamente aqui na qualidade do programa. Eles estão agora nos visualizando em tvmaster.tv e o YouTube, o famoso YouTube, que preserva os vídeos para a eternidade, está agora ao vivo, atenção, em TV Master Play. Aparece aí na taja, o código QR ficará durante todo o desenvolvimento desse segundo bloco, e se você quiser perguntar, basta apontar a câmera do seu celular. Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia aqui no programa Saúde Master, e uma especialidade muito interessante, aquilo que eu sempre digo, até na pesquisa aqui, a gente é cirúrgico. Portanto, a meu lado, a doutora Edneia Tenório, que ela é fisioterapeuta oncológica. Doutora, seja bem-vinda, é um prazer a senhora estar no Saúde Master. Bom dia, primeiramente. Para mim, eu agradeço imensamente a oportunidade que você está me dando de apresentar o meu trabalho aqui. Doutora, é lógico, né? As pessoas já sabem, eu vou profundo assim nas pesquisas, né? Eu olhei o Instagram da senhora, né? Fui observando, e quando eu vi essa especialidade, doutora, vou ter que ser sincero, eu quase não encontrei especialistas mesmo nessa área, ou seja, da fisioterapia oncológica. E aí, doutora? A fisioterapia oncológica, ela é nova na realidade, né? Ela tem em média de 15 anos. Eu moro na Paraíba já em João Pessoa há 6 anos. Eu venho do Paraná. Aí lá eu atuei durante 14 anos trabalhando num hospital oncológico, que só atendia mesmo a parte da oncologia. Também trabalhei durante 9 anos na rede feminina de combate ao câncer. E também trabalhei numa clínica de radioterapia. E então, eu também tenho a especialização, né, na fisioterapia oncológica, no tratamento de linfedemas, que é completamente diferente de um fisioterapeuta generalista tratar um paciente oncológico, porque o paciente oncológico ele tem as suas particularidades, assim como toda patologia tem, né? Então, um profissional, um fisioterapeuta generalista, digamos assim, que trata um paciente oncológico, ele não vai estar dando 100% de resultado para esse paciente, como quando a gente tem essa especialização, sempre está estudando para isso, sempre está se especializando para isso, né? Fazendo cursos para atender esses pacientes. Doutora, aí quando eu comecei a pesquisar e a ler e passamos a entender cada vez melhor, eu fiquei assim comigo, né, com meus pensamentos. Todo mundo que, por exemplo, estivesse acometido de um câncer, na minha ótica, seria bom, né? Não é assim que funciona, mas deveria ter um fisioterapeuta oncológico, porque a gente vê a máxima importância nesses momentos. Tanto que a primeira tela que vai ser colocada agora, já agradecendo aí ao Alisson, ao Gessé, ao Gil, ao Carlos, a todas as pessoas que fazem aqui o Sistema Master de Comunicação, vamos ver o que aparecerá na nossa primeira tela. Justamente isso que eu estou a falar, a importância da fisioterapia oncológica. Doutora, é bem interessante assim, a gente nota como é evidente essa necessidade. Como um paciente acometido
de câncer, ele pode ter um benefício grandioso com a fisioterapia, não é, doutora? Ah, com certeza, né? Nós, da fisioterapia oncológica, nós acompanhamos o paciente desde o diagnóstico, e aí a gente também pode trabalhar com ele já na parte de explicar para ele como que vai ser. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de cirurgia de câncer de mama, tá? Então, no câncer de mama, a gente trabalha com esse paciente desde o diagnóstico. Então, a gente informa como vai ser essa cirurgia dela, né? O que vai acontecer após a cirurgia, quais músculos serão acometidos, geralmente juntamente com o médico dela também. E já no pós-operatório imediato, nós podemos trabalhar ali a parte pulmonar, que sempre numa cirurgia pode acometer, né, a parte pulmonar, como toda cirurgia. Nós podemos trabalhar também na orientação e na movimentação desse braço. Porque um paciente que ele vai para uma cirurgia, quando ele não está orientado, as complicações pós-cirúrgicas dele é muito maior do que um paciente que já vai para uma cirurgia orientada. Já no pós-operatório tardio, nós trabalhamos ali evitando a formação de um linfedema, que se instala um linfedema, como ela é uma doença que não tem cura, ela simplesmente tem controle, então a gente evita muito essa parte do linfedema, a gente evita um ombro congelado, por exemplo, que é um transtorno muito grande para a paciente, porque não consegue movimentar o braço se chegar a ter esse ombro congelado. Nós evitamos também o cordão axilar também, que também é um incômodo muito grande para uma mulher que faz uma cirurgia de câncer de mama. Então, eu simplesmente exemplifiquei aqui o câncer de mama, mas nós trabalhamos em todas as áreas da oncologia, câncer de cabeça e pescoço, a leucemia, dentre outras, né? Então, um fisioterapeuta oncológico, ele tem, assim, uma diferença do fisioterapeuta generalista, porque ele vai saber, assim, os tipos de câncer, o que aquele câncer vai acometer, quais órgãos, quais sistemas ele vai acometer, e assim a gente traçar um tratamento para melhorar e muito a qualidade de vida desse paciente. Doutora, eu sempre costumo ressaltar, né, as coisas de Deus, né? Eu estou aqui interagindo, é o seu esposo, né, o Adriano, né, que vocês representam a Medicalis, né, a Medicalis aqui. E veja que interessante, eu tenho me tornado, viu, doutora, assim, muito esquecido, mas eu acho que teve até algum momento que a gente se encontrou, não foi, doutora? Antes da pandemia, né? Se eu não me engano. E quando a senhora ressaltou agora, há instantes, né? Um abraço aí para o Adriano, realmente uma pessoa de uma competência incrível, está à frente aí da plataforma, eu posso dizer, médica, né? A Medicalis. Vocês estão à frente, junto com o grupo, e assim, eu só tenho que elogiar, porque, doutora, quando a gente consegue esse espaço único aqui na TV Marcha, a gente consegue levar a informação que é transformadora realmente, a informação que salva vidas, o que a senhora está fazendo nesse momento, a gente só tem a agradecer. Portanto, um grande abraço, assim, faz um tempo já que eu não vejo o Adriano, ele trabalha muito, a senhora também, mas o mais importante, que a senhora está aqui ao meu lado e prestando esse serviço tão importante. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade imensamente a você. Vamos seguir aí no próximo tema do segundo bloco. Vocês estão vendo aí na TAG, ó, fisioterapia oncológica, principais condutas utilizadas nos tratamentos. Repito, código QR, aponte a câmera do seu celular se quiser perguntar. Se for direto pelo número, é bem fácil, até isso pensamos, 981925555. Vamos ver o próximo tópico que aparecerá para conversarmos aqui, levarmos a informação única. Diz assim, câncer, todos podem fazer fisioterapia, doutora. Quando nós fizemos a busca antecipada a nível de inteligência artificial, essa foi uma dúvida muito constante. E aí, doutora? Todos podem fazer a fisioterapia. Nós que somos
temos essa formação em fisioterapia oncológica, nós somos capazes de entender o que você vai trabalhar com aquele paciente em cada estágio que ele está passando do tratamento. Por exemplo, um paciente que está passando por um tratamento, né, de leucemia, ele vai ter uma fraqueza muscular, ele vai ter uma indisposição. Então, ali nós vamos trabalhar mais a parte respiratória, a fisioterapia passiva, o alongamento, para não deixar esse paciente completamente inativo, se ele estiver num hospital ou mesmo se ele estiver em casa. Então, a gente tem essa capacidade de entender cada estágio desse paciente, o que a gente pode fazer. Então, a gente pode trabalhar desde antes de uma cirurgia, ali logo após um diagnóstico, até o pós-operatório tardio e depois de anos, que muitos problemas podem vir a acontecer também depois de alguns anos de uma cirurgia, de uma radioterapia ou de uma quimioterapia. Então, todos podem fazer. Inclusive, existe a fadiga oncológica, né? Então, a fadiga oncológica, ela acontece quando o paciente ele faz a quimioterapia. Então, a quimioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia, esse paciente ele vai apresentar a fadiga oncológica. Então, nós, fisioterapeutas, nós atuamos muito nessa fase da fadiga oncológica, evitando essa fadiga oncológica, não deixando esse paciente inativo, que, se ele ficar inativo, ele vai piorar muito. Então, a gente orienta exercícios, faz exercício junto com ele, que vai melhorar a qualidade de vida e, principalmente, a qualidade do sono desse paciente, que, se ele tiver um sono restaurador, um sono reparador, ele vai melhorar e muito da fadiga oncológica. Doutora Edneia Tenório, fisioterapeuta oncológica. Doutora, uma curiosidade. A nível dos planos de saúde, né? Estamos nos referindo à fisioterapia oncológica. Planos de saúde eu sei que já cobrem processos ligados à fisioterapia, mas no caso específico, né, dos sistemas ligados com a oncologia, você já consegue uma cobertura nos planos de saúde? Infelizmente, ainda não. Então, quem vai atender o paciente oncológico pelo plano de saúde é o fisioterapeuta generalista que vai trabalhar naquela clínica que atende o plano, né? Então, pelo menos, eu não conheço nenhum fisioterapeuta oncológico que trabalha por plano de saúde até o momento. Entendi. Sempre a gente costuma tocar nesse ponto, porque nós temos que ter esse compromisso, esse olhar. Eu me lembro muito, eu acho que quase todo o programa aqui eu ressalto sobre o SUS, né? Sobre o sistema de saúde. Eu me lembro também, doutor, agora estou me lembrando, até porque tenho muitos amigos médicos diversos, não saberia dizer nem a quantidade, que já foram entrevistados aqui, tomando com base o Hospital Napoleão Laureano, que é uma referência, e também estou lembrando, fui um dos primeiros a entrevistar aqui, o médico, o diretor responsável, também lá é uma referência aí, Hospital da FAP, em Campina Grande. Por isso que eu sempre costumo, doutor, abordar essas pessoas que têm esses centros de excelência, mas que, na maioria das vezes, infelizmente, não podem pagar por uma assistência mais direcionada. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Então, assim, para tratar um paciente oncológico, você demanda um tempo, né? Por exemplo, o paciente com linfedema, é mais ou menos 1 hora de tratamento somente com o paciente, né? Você vai fazer a drenagem linfática, ver como que está a saúde da pele desse membro que está com linfedema, o enfaixamento de multicamadas, que é um procedimento que demanda pelo menos uma meia hora só para fazer o enfaixamento e depois os exercícios após você fazer o enfaixamento. Então, assim, como você disse, no Hospital Laureano e em outros hospitais, é claro que tem profissionais de excelência também, né? Então, assim, ali o Laureano, ele atende SUS, né? Atende também. SUS. Então, ali é fisioterapeuta generalista. Acredito que não tenha nenhum fisioterapeuta oncológico até o momento, porque até o momento que eu saiba, segundo a Associação Brasileira de Fisioterapia Oncológica,
Aqui em João Pessoa tem somente eu, até o presente momento. Mas, doutora, aqui no programa Saúde Master somos exclusivos em tudo, viu, doutora? É realmente sensacional. E nesse contexto, temos falado muito e está dentro do tópico os chamados exames. É por isso que aqui nós temos o Maurílio de Almeida também como patrocinador de total excelência, há mais de 70 anos servindo a Paraíba. E é por isso que eu costumo dizer, o Maurílio de Almeida se tornou o maior laboratório de análises clínicas do Brasil na Paraíba, porque você já encontra mais de 60 unidades do Maurílio de Almeida. Está aparecendo aí, como eu sou um adepto, eu sou apaixonado pela tecnologia, eu costumo sempre, até de forma inédita, eu acho que é o único programa que ressalta muito o aplicativo do Maurílio. Vocês estão vendo aí que o Maurílio pode ser encontrado em qualquer lugar. As suas unidades próprias, dentro de diversas clínicas, em hospitais e até em shoppings. E na sequência, está aí a utilização grandiosa, necessária, eficaz, rápida, segura, objetiva, sensacional do aplicativo do Maurílio de Almeida. Algumas telas, nele você encontrará várias opções. Lógico, vai poder ver também o seu resultado, como também marcar ou consultar em qualquer uma das unidades do Maurílio de Almeida. Quando eu me lembro do Maurílio de Almeida, é inevitável, eu costumo também me lembrar, olha que coisa linda, o aplicativo, fui eu que desenvolvi, foi a minha empresa que desenvolveu. Portanto, você tem várias opções aí, é um leque de opções, e podem utilizar o aplicativo do Maurílio de Almeida. E um grande abraço ao grandioso, ao excepcional doutor Fábio Rocha. Realmente sensacional. E uma coisa, viu, doutor? Me lembrei agora. O aplicativo completa também, junto com o programa, agora em agosto, o programa completa 3 anos e o aplicativo do Maurílio de Almeida, 2 anos. 2 anos, sensacional, salvando vidas na palma da sua mão. Vamos continuar aí, outro patrocinador na sequência. Esse também é uma excelência total. Quando a gente fala do São Brás, os produtos do São Brás, vê que coisa interessante. O Maurílio de Almeida, mais de 70 anos, e o São Brás também, mais de 70 anos, com cerca de 200 produtos de extrema qualidade. A gente sempre ressalta, eu costumo mostrar aí o cafezinho, né? O Café São Brás, ele se adequa a qualquer situação, a qualquer momento você pode contar com o Café São Brás. Olha que coisa sensacional. E quando vem essa época mais fria, eu fico ainda mais estimulado. A leitura, olha que legal. Você ler com o Café São Brás, pode ter certeza, você vai aprender muito mais. Tá vendo aí, doutor Leonel Freire? Eu rimei, ó. Lê com o Café São Brás, você aprende muito mais. Ó. Já pode ser até um slogan também aí para o Café São Brás. Portanto, sempre agradecendo, é outro patrocinador que renovou, ou seja, que faz parte dessa história vitoriosa do programa Saúde Master, que no dia 6 de agosto, podem olhar aí, é um sábado, completa 3 anos de existência. Vamos continuar aqui a nossa entrevista. Estamos hoje abordando uma especialidade até única no contexto da médica que está ao meu lado, pela primeira vez, a doutora Edneia Tenório, e vamos ver que próximo tópico virá. Qual foi, vamos dizer assim, a maior dúvida da população nas fases que antecederam este programa? Vamos ver aí o que aparecerá aí na sequência. Diz assim: câncer,
todos podem fazer fisioterapia. E aí, doutora, em qualquer estágio, a senhora já falou, né, que isso é totalmente viável. E realmente todos os casos, e aí? Todos os casos podem fazer fisioterapia, todos, sem exceção. O importante é identificar qual é a fase que esse paciente está passando, para a gente poder traçar um programa fisioterapêutico para esse paciente, para que você também, como se diz, não ultrapasse o limite desse paciente, né? Então, todos os pacientes, desde paciente de UTI, desde paciente pré-cirúrgico, pós-cirúrgicos, pacientes com leucemia, transplante, né? Então, a gente é preparado para poder atender todos esse tipo de pacientes, sim, em todas as fases do tratamento oncológico. É o que a próxima tela, o Alisson já pode colocar aí na sequência, a próxima tela, ela fala justamente dessas fases, né, doutora? As várias fases, por quê? As pessoas, eu sei que são momentos críticos, doutora, aquele momento, a senhora vivencia muito isso, da resposta, do diagnóstico, por exemplo, está com câncer. E muitas vezes não se pensa na amplitude, ou seja, de procedimentos que podem começar numa fase bem anterior a tudo isto, anterior à cirurgia, não é isso, doutora? Isso. Então, um paciente que ele é acompanhado desde o pré-cirúrgico, por exemplo, né? Ele vai estar muito melhor depois de uma cirurgia, porque ele vai estar orientado, ele já vai saber o que vai acontecer com ele, e ele já vai estar sabendo que tipo de movimento que ele pode fazer, então ele não vai ter tanto medo. Ele não tendo medo, as consequências, né, tipo, um exemplo que eu vou dar novamente do câncer de mama, de ficar com uma capsulite adesiva do ombro, é muito menor do que um paciente que ele não é orientado antes de fazer uma cirurgia. Então, como eu disse, esse paciente ele pode ser acompanhado desde o diagnóstico do câncer, inclusive você deixa esse paciente até mais seguro do que vai acontecer, até mais aliviado do que vai acontecer, do que quando aquele paciente que tudo para ele vai ser uma surpresa. Então, a gente já trabalha esse pré-operatório e até o pós-operatório tardio, anos depois. Doutora, a senhora falou agora com muita propriedade, por exemplo, né, no âmbito da fisioterapia no câncer de mama, que é a próxima tela que deve aparecer aí e o Alisson já pode colocar. Doutora, no caso da fisioterapia em relação ao câncer de mama, nós sabemos que os casos são inúmeros, né, em relação ao câncer de mama. Eu até costumo ressaltar, eu estava falando aqui nos bastidores, né, com a doutora, que quando não estamos, isso é natural que eu vou falar, quando não estamos diante da situação, do problema, a gente tem uma visão. Quando a gente passa a vivenciar, eu estou me referindo a isso porque recentemente tive um caso na família de câncer de mama. Graças a Deus fez a cirurgia, está tudo bem e agora está naquela fase dos exames, né, que são contínuos, da observação. Mas, doutora, eu tenho certeza no que eu vou dizer e a senhora vai falar com uma propriedade jamais vista na humanidade. A fisioterapia em relação ao câncer de mama é vital, não é, doutora? É imprescindível, é muito importante o fisioterapeuta no paciente que tem o câncer de mama. Como eu disse, a gente vai trabalhar com esse paciente desde antes da cirurgia e também no câncer de mama pode acontecer vários problemas, né? Então, a gente vai orientar esse paciente juntamente com o médico dele, que tipo de cirurgia que ele vai fazer, se vai ser uma quadrantectomia, se vai ser uma mastectomia radical, se vai ter um esvaziamento axilar, se não vai, os problemas que pode acontecer nesse pós-cirúrgico e depois, no pós-cirúrgico também, a gente vai estar evitando vários problemas que pode vir a acontecer, que um dos males maiores que pode acometer essa paciente de câncer de mama é o linfedema do braço, né? Então, aí a gente vai estar evitando esse linfedema, porque a gente vai estar sempre orientando o que essa paciente pode fazer, o que não pode. Então, muitas mulheres acham que depois que elas terminam o tratamento de quimioterapia, radioterapia, elas já estão, que fez um esvaziamento axilar, é óbvio, né?
ela acha que ela pode não vir a ter mais o linfedema. E o linfedema, ele pode acontecer até anos depois, né? Então, por exemplo, a gente vai estar orientando que essa paciente não pode mais colocar esse braço do lado operado num forno, por exemplo, em alta temperatura, não pode entrar numa piscina quente, tem que tomar cuidado quando vai cuidar do jardim, tomar cuidado quando vai brincar com o seu pet, para que não tenha nenhum tipo de lesão naquele braço, porque aquele braço ele não tem mais proteção. Porque quando se faz a retirada do linfonodo linfático axilar, né, esse linfonodo ele tem a função de fazer a proteção do nosso braço e de fazer a drenagem do nosso braço. Então, uma vez que você retira esse linfonodo, esse braço ele fica sem proteção. Ele ficando sem proteção, uma simples picada de inseto que você venha a ter pode causar o linfedema, né? Causa o edema, aí se você não cuida, ele vai evoluir para um linfedema. Então, nós que somos aptos a cuidar desse tipo de paciente, a gente pode evitar muita coisa. Doutora, a pergunta agora vai vir aqui do Binho, único programa do mundo que tem o assistente virtual que utiliza inteligência artificial. Doutora, eu vou perguntar, na verdade é o Binho, né, a partir de pesquisas anteriores feitas, essa fisioterapia, doutora, no caso do câncer de mama, que nós estamos agora a abordar, existe uma sistemática possível da pessoa fazer a partir de procedimentos que muitas vezes aparecem na internet em casa, ou isso não é recomendável? Eu vou explicar o motivo da minha pergunta e da minha pesquisa. Com a pandemia, naturalmente, as pessoas, né, ficaram mais em casa, enfim, vivemos momentos muito críticos, né? E a partir daí, as pessoas cada vez mais consultam a internet. Aí vem agora a pergunta de uma forma mais globalizada. A fisioterapia, no caso do câncer de mama, tem que ser feita numa clínica ou pode ser feita de forma domiciliar? Não, pode ser feita de forma domiciliar, sim. Inclusive, a gente pode fazer a consulta online, se esse paciente quiser fazer. Depende também do problema que ele está, né? Se ele está com linfedema, não tem como, que o linfedema é manual, é do fisioterapeuta, é o enfaixamento. Então, as primeiras consultas tem que ser presencial, mas depois pode sim, porque a gente passa essas orientações para esse paciente fazer em casa, os exercícios, a gente pode também acompanhar de forma online. Por exemplo, num linfedema, depois de um certo tempo que a gente está tratando esse paciente, ele vai conseguir fazer sozinho, sim, em casa. Por exemplo, um autoenfaixamento, uma autodrenagem que a gente vai ensinar, e também o uso de uma abraçadeira, né, que geralmente o médico propõe ali para o paciente, aí a gente ensina ele a calçar. Então, ele pode fazer, sim, esses exercícios ou essa autodrenagem em casa. Doutora Edneia Tenório, especialista na fisioterapia oncológica. Doutora, com a pandemia que ainda estamos, a senhora tem notado uma incidência maior, por exemplo, nos casos de câncer de mama? Teve sim, porque com a pandemia houve esse grande medo das pessoas de sair de casa também, e também aconteceu a diminuição desses pacientes dos exames preventivos, né, devido a essa pandemia. Então, teve uma alta incidência aí de câncer de mama nessa pandemia, devido à falta desses exames, como que diz? Desses exames preventivos. Preventivos. Então, com certeza teve sim. Teve um acréscimo, né, doutora? Doutora, ainda no conceito, eu estou, assim, vamos dizer, enfocando muito o câncer de mama, porque ele é muito presente, né? E a informação é o que diferencia. Eu costumo dizer aqui, a informação é o que transforma, é o que verdadeiramente salva vidas. Por isso, dessa amplitude, no tema que vocês estão a observar, estamos ao vivo aqui,
fisioterapia oncológica, principais condutas utilizadas nos tratamentos. Doutora, no caso da fisioterapia, câncer de mama e outros cânceres, ela funciona para minimizar, por exemplo, eu entendo, dores, inchaços. É essa a linha de atuação, doutora? Exatamente. É essa linha que a gente trabalha, né? A gente trabalha minimizando as dores desse paciente, os problemas que venham a ocorrer nesse câncer de mama. Vou colocar um pouquinho o câncer de cabeça e pescoço, né? Quando uma pessoa ela faz uma cirurgia, por exemplo, de base de língua, ela vai para a radioterapia, ela vai apresentar uma radiodermite ali da cavidade oral. Aí a gente pode estar trabalhando também bastante para minimizar esses sintomas desse problema desse paciente, né? Com laser terapia. Aí tem várias formas da gente trabalhar. Então, um paciente, quando ele vai para a quimioterapia, por exemplo, ele vai apresentar ali a dormência nos pés e nas mãos, que a gente chama de síndrome pé e mão. Então, aí a gente vai estar trabalhando também para minimizar essa dormência, esse formigamento desse membro que ocorre por causa da quimioterapia. Então, assim, a gente pode estar trabalhando ali com laser terapia, trabalhando com texturas com esse paciente. Aí tem os exercícios também para minimizar. Aí a gente trabalha também muito no paciente que faz a radioterapia, no câncer de mama, eu vou falar agora um pouquinho. Aí, dependendo da região que vai fazer aqui no tórax, pode ocorrer a queimadura da pele, devido à radioterapia mesmo, que a gente chama de radiodermite. Aí a gente pode estar trabalhando também com laser terapia com esse paciente para poder minimizar esses sintomas dele e melhorando assim a qualidade de vida. Doutora, nós vamos agora abordar o próximo tema dentro do contexto da drenagem linfática. Doutora, foram muitas as dúvidas, né? Porque já está sendo mostrado aí a excelência total aqui com a produção da Verônica Amorim e todos que estão trabalhando agora. Não canso de agradecer sempre, né, a oportunidade que foi dada aqui do Saúde Master, do nosso presidente, o Alex Filho, né? E a partir daí o programa se tornou grandioso, salvando vidas. E daqui a pouquinho, 6 de agosto, 3 anos. Doutora, drenagem linfática espalha o câncer. Isso foi uma dúvida, um temor até de muitas pessoas. E aí, doutora? Quando fui convidada para vir aqui, eu já logo imaginei que essa pergunta viesse, porque é uma das principais perguntas que me fazem. Não, a drenagem linfática não espalha o câncer. Nós, no nosso dia a dia, enquanto eu estou aqui conversando com você, por exemplo, quando eu estou subindo uma escada, quando eu estou me exercitando, eu estou fazendo a drenagem linfática do meu corpo. Então, assim, a drenagem linfática ela não tem esse poder de espalhar o câncer. E isso, vários estudos científicos já foi comprovado isso. Por quê? Para espalhar o câncer, ele tem que estar dentro de uma célula. Então, para poder se espalhar para outros órgãos. E a drenagem linfática manual, ela vai trabalhar sempre na parte mais superficial. Então, ela não tem esse poder de trabalhar dentro de uma célula. Então, pode fazer a drenagem linfática tranquilamente, que a drenagem linfática não espalha o câncer. Até esses dias, uma própria fisioterapeuta, que ela é dermatofuncional, ela me procurou para me fazer essa pergunta, porque ela estava com uma paciente oncológica e ela estava com medo de fazer a drenagem linfática. Então, aí eu mostrei para ela vários artigos que comprovam isso. Então, podem ficar tranquilos que drenagem linfática não espalha. Doutora, como foi importante esclarecermos esse tópico, e eu vou mais adiante do meu pensamento. Eu posso estar errado. Doutora, eu acho que essa dúvida, ou talvez esse temor, né, que a senhora tão bem esclareceu nesse momento, deixa eu fazer uma linha, poderia colocar, se possível, em câmera aberta, para eu fazer uma linha aqui de raciocínio com a excepcional doutora Edneia Tenório. Doutora, quando vai se fazer a fisioterapia, se estimula a corrente sanguínea. Aí eu acho que é por esse motivo que as pessoas ficaram talvez pensando,
com a drenagem linfática, o câncer vai começar a se espalhar. Tem alguma lógica no que eu estou a dizer, doutora? Assim, não digo que não tem uma lógica. Nós trabalhamos, sim, o sistema circulatório, mas o câncer, para ele se espalhar, ele fica dentro da célula, né? Então, assim, a célula, para ela se espalhar, ela precisa de um mecanismo muito mais potente. É um mecanismo intrínseco da própria pessoa mesmo. Então, você estimulando a circulação sanguínea e a circulação linfática não tem esse poder. Não tem esse poder. Foi muito importante esse esclarecimento, doutor, e o motivo da amplitude da minha colocação, porque eu vi muito esse temor ligado com o aspecto que eu falei. Como nós sabemos, a internet, maravilhosa, a internet, ela é grandiosa, ela é astronômica no sentido total da palavra. Aí hoje, cada vez mais utilizamos os artifícios digitais, né? Lembrando, né, estamos torcendo muito, acho que fui um dos primeiros a falar, e aqui nós vamos trazer, eu não posso dizer agora totalmente, né, mas vocês vão entender. Em setembro teremos o 5G. E quem vem acompanhando o Saúde Master, nós temos um médico aqui, parceiro, que ele se tornou, posso dizer, com a sabedoria adquirida, um dos maiores cirurgiões do aparelho digestivo do Brasil. Uma referência até mundial, que é o Dr. Maxwell Stanford. É o homem da robótica. Ele fez todos os cursos de especializações. Eu assisti uma cirurgia robótica no Hospital Português do Recife, estive juntinho lá com o robô cirúrgico, né, o mais caro do mundo e também o mais eficiente até o momento, que é o Da Vinci, o robô XI, e vai acontecer uma coisa maravilhosa. Eu vou adiantar, não sabe, doutora? Doutora, eu nasci de 8 meses na maternidade municipal de Campina Grande, aí muitas vezes eu não consigo me conter. Eu vou adiantar aqui porque realmente seremos o primeiro no mundo a mostrar o que eu vou dizer aqui. Atenção, atenção, olha o que eu vou dizer. Com o 5G, você vai poder, quando eu digo você, os grandes cirurgiões, como o Dr. Maxwell, o amigo lá do Recife, Hospital Português, o templo da saúde, eu posso dizer, até no Brasil, vai acontecer uma cirurgia robótica remota. Eu sei o que vocês estão a pensar. Eu sei que tem gente agora que está até chorando de emoção. Doutora, é emocionante o que eu estou falando, viu, doutora? O que é que vai ocorrer? Eu vou dizer exatamente. Tem lá o console, onde fica o cirurgião na cirurgia robótica. Acho que vocês viram até no intervalo o VT do Dr. Maxwell fazendo uma cirurgia robótica. Vai ocorrer, e nós vamos divulgar e mostrar aqui pela primeira vez no mundo, pelo menos a título de Brasil, vai ser uma coisa que vai repercutir. Vai ser uma cirurgia robótica, doutora, que o cirurgião não estará no centro cirúrgico. Olha o que eu estou dizendo aqui em primeira mão. Isso é para o Brasil. Isso já se fez, tentativas até, ou já se fizeram ações do tipo em outros países que já tinham o 5G. No caso do Brasil, a gente, vamos dizer assim, seremos o primeiro a mostrar, a noticiar, que já estou fazendo aqui. Vê que coisa linda vai acontecer. Tá o Da Vinci, no centro cirúrgico, está o paciente lá que vai submeter a uma cirurgia robótica. Lógico que lá, né, na sala, estarão pessoas especializadas, cirurgiões, né, as pessoas todas que fazem parte do corpo clínico. Olha que coisa sensacional. E o médico, por exemplo, o Dr. Maxwell, ele não vai ser obrigatório ou necessário ele estar no centro cirúrgico. Ele vai poder estar na casa dele. Isso é uma coisa extraordinária. Imagine o que a amplitude disso, quando a gente pensar em salvar vidas. Uma pessoa em casa operando um robô ali salvando vidas. Se você pensa nisto de uma forma globalizada, é sensacional. Doutora, a senhora gostou do que eu disse? Muito.
É uma evolução muito grande para a gente, né? É uma evolução, muito né, bom. doutora? Muito bacana. Nós aqui no Saúde Master, a gente evidenciou desde antes da pandemia, né? Eu consegui trazer a robótica para cá, eu dei muitas aulas, né, de robótica educacional, sou fascinado também pela tecnologia, mês de aquário, diz que aquário está voltado para os planetas. Vamos ver o próximo tópico aí, estamos no segundo bloco do programa Saúde Master ao vivo e vamos ver o que virá para com a doutora Tenório conversar. Diz assim, os inchaços após as diversas cirurgias. Doutor, isso é um fato muito comum, né, das cirurgias, mas é um fato que muitas vezes precisa de um pronto atendimento, no caso da fisioterapia, e eu tenho certeza que aí as situações benéficas serão inúmeras. E aí, doutora? Qualquer tipo de cirurgia que você venha fazer, você vai ter inchaço, inclusive uma cirurgia de dente, né? Se você faz uma retirada de um dente do siso, por exemplo, você vai ter um inchaço do seu rosto. Então, qualquer tipo de cirurgia vai ter um inchaço. A fisioterapia, de modo geral, ela ganhou um mercado muito grande dentro do centro cirúrgico. Então, hoje é muito comum você ver fisioterapeuta dermatofuncional, fisioterapeuta que faz a cirurgia ortognática ali, junto com o cirurgião bucomaxilo, trabalhando já dentro do centro cirúrgico, fazendo essa contenção para minimizar esses inchaços após uma cirurgia. Então, eu vou dar um exemplo aqui de cirurgia plástica, né? Eu não faço, mas hoje em dia é muito comum. Então, os cirurgiões plásticos hoje, eles trabalham diretamente com o fisioterapeuta já dentro do centro cirúrgico, fazendo o taping compressivo. Hoje em dia, uma abdominoplastia, por exemplo, já se faz o taping compressivo para evitar os hematomas e os inchaços pós-cirúrgicos. Então, trazendo para a do câncer, então, quando você faz uma mastectomia, o fisioterapeuta oncológico também já pode trabalhar dentro do centro cirúrgico, fazendo essa contenção com o taping, que a gente chama, que hoje em dia é muito utilizado. O taping ele vai evitar muito o seroma, que também é um tipo de inchaço, mas é um inchaço mais, como digamos assim, de um acúmulo de líquido mesmo localmente. Não vai ser assim global na cirurgia toda, né? Ele pode vir. Então, a gente evita muito a formação de seroma, a gente evita muito a formação desses edemas, né? Desses inchaços e também dos hematomas. E nessa linha, a doutora falou aqui em centro cirúrgico, eu já me lembrei de outro patrocinador aqui do programa Saúde Master, o Hospital Memorial São Francisco. Patrocina também aqui, são patrocinadores de extrema, de total excelência, que acompanha essa história de quase 3 anos do programa Saúde Master. Está aí aparecendo, né, o Hospital Memorial São Francisco. Lógico, há um cuidado muito especializado, inclusive no âmbito da urgência e emergência 24 horas, quando a gente fala da cardiologia e também dos setores ligados, também é bom se lembrar da traumatologia também, que está incorporada, além dos diversos serviços de um grande hospital de urgência e emergência 24 horas. Portanto, cardiologia, neurologia e também hoje incorporado a traumatologia no Hospital Memorial São Francisco. Realmente um complexo hospitalar que presta um serviço único já de muitos anos a toda a Paraíba e, por não dizer, salvando vidas de todos os brasileiros. Portanto, imagens que aparecem aí nesse momento, justamente muitas vezes de atendimentos realizados, está aí aparecendo, atendimentos realizados no Hospital Memorial São Francisco. Se você quiser agora saber mais detalhes, informações, pode ir no Instagram,
que é Hospital Memorial SF de São Francisco, lógico, você vai encontrar todos os indicativos atualizados de comunicação. Portanto, sempre se diz Hospital Memorial São Francisco, a vida em boas mãos. E sempre, né, eu não costumo dizer porque é um amigo, a gente se comunica, não vou dizer todo dia, mas praticamente toda semana, o doutor Ítalo Kumamoto, um grande médico, um grande especialista, um grande ser humano, já esteve aqui, já foi entrevistado, uma entrevista maravilhosa, única, exclusiva, inédita. E vamos continuar aqui. Doutora, estamos chegando quase no final dessa edição do programa Saúde e Marcha, mas temos, creio que, um tema aí, a senhora até tocou, creio, frisou esse assunto agora há instantes. Vamos ver se o Alisson pode colocar esse tema aí, e que será o nosso tema final. Diz assim, essa técnica aí e suas vantagens. Doutora, tem alguma ligação, quando a gente pensa nas bandagens, tem alguma ligação dessa técnica com as bandagens? A técnica do linfotaping é fantástica. Então, assim, ainda não tem muitos estudos que falam sobre esse assunto, mas os que têm, ele apresenta muitas vantagens e eu aplico o linfotaping. Então, eu já tenho assim as minhas próprias conclusões também. Então, a gente, nessa bandagem, a gente utiliza ela de duas formas. Ou você pode fazer o taping compressivo, para você evitar edema, né? Como acabei de te dizer, do centro cirúrgico. Depois também a gente tem essa bandagem que alivia muito as dores musculares, articulares. Ele também tem a vantagem assim, de estabilizar uma articulação. Por exemplo, um paciente que tem dor no joelho, aí você pode usar essa técnica, né? Da bandagem do taping. Já o linfotaping, ele é diferente. A técnica de aplicação do linfotaping é completamente diferente. É isso que, às vezes, muitos fisioterapeutas que não estão assim nessa área da oncologia, às vezes não conseguem assim, entender. Já o linfotaping, para você tratar um linfedema, por exemplo, você não pode colocar pressão nele. Você só aplica e você vai trabalhando no trajeto linfático. Porque se você fazer a compressão do taping, você não está fazendo o linfotaping, né? Então, aí você vai aplicar e vai ter um resultado assim. Ali no linfotaping a gente tem as nossas técnicas, né, de ancoragem, a técnica, se você vai usar a técnica de polvo ou não, aí depende de cada caso, é uma forma de aplicação. Mas o linfotaping ele tem um resultado fantástico para linfedema, que é o linfedema, como ele tem mais proteína do que líquido ali acumulado, ele vai ajudar nessa circulação, deixando esse linfedema muito mais molinho, porque um linfedema você gradua ele por quão duro ele é, né? E não por quanto inchado é o membro. Então, assim, o linfotaping é uma das técnicas utilizadas, mas ela ainda não é o padrão ouro para quando se tem assim um linfedema de alto grau. Mas ele ajuda e muito na resolução, assim, no amolecimento de um linfedema, no bem-estar desse paciente também, quando você aplica, porque você melhora ali a circulação linfática e a circulação sanguínea desse paciente naquele local. Doutora Edneia Tenório, estamos chegando praticamente no final do programa Saúde, mas, doutora, eu gostei muito quando a senhora falou desse tópico agora, porque eu li, é uma questão de muito conhecimento e especialização, que a senhora é detentora desse conhecimento, e eu vou citar um caso aqui, é aquilo que eu digo, tem muita coisa que eu não posso dizer o nome, nem, pelo amor de Deus, não vou dizer nunca, até porque o programa é muito ético. Doutora, antes da pandemia, isso que eu vou falar, uns 6 anos, aí eu tinha muitas dores aqui nos ombros devido à diabetes, né, que eu tinha do tipo 2 antes da pandemia. Aí me disseram, tem uma fisioterapeuta ali que é extraordinária. Aí eu fui, particular e tudo mais, eu fui. Doutora,
Aí ela aplicou umas bandagens. Eu saí de lá, parecia, não tem aqueles jogadores de vôlei, né, doutora? Que pode colocar em câmera aberta, porque o assunto é bem interessante. Aí me colocaram aquelas bandagens. Doutora, quando eu saí da clínica, eu saí que eu achava que eu estava curado. As dores que eram grandiosas, isso que eu estou falando 5, 6 anos atrás, aqui em João Pessoa. Aí as dores que eram grandiosas, eu saí de lá, mas eu fiquei tão contente que eu liguei, né, para a esposa, a Verônica Amorim, a produtora do programa, eu digo, Mô, estou curado. Aí isso era fim de tarde, doutora. Quando deu por volta de 11 da noite, dormindo ou querendo dormir, doutora, eu tive as piores dores da minha vida. Eu tive que tirar aquelas bandagens, eu só dizia, arranque isso, por favor. Eram dores quase que insuportáveis. Por isso, quando eu vejo a senhora falando com tamanha propriedade, eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou diante de uma grande médica. Muito obrigada. É que a aplicação do taping, se ela não for bem feita, realmente ela vai causar um efeito completamente contrário. Então, por exemplo, a qualidade do taping que você vai usar é o principal. Então, por exemplo, se você compra um taping de má qualidade, ele pode vir a dar alergia na pele dessa pessoa. Você tem que preparar a pele dessa pessoa para poder fazer a aplicação do taping. A higiene, que é muito importante, né? Passar um álcool, aí você pode passar também um leite de magnésio para poder fazer a maior fixação desse taping na pele também. E, principalmente, não sei o que aconteceu com você, porque, né? Mas, assim, a pressão que você vai colocar. Então, você tem que analisar o que a pessoa está relatando para você, qual é a dor dela, fazer. Por isso que é importante a avaliação. Através dessa avaliação, você vai ver que ancoragem você vai colocar, aonde você vai colocar essa ancoragem e o tipo de pressão que você vai aplicar nessa pele. Porque senão ele vai fazer esse efeito contrário mesmo. Então, muitas pessoas assim dizem assim para mim, doutora, eu vou comprar o tape em você, meu marido pode aplicar? É dessa forma aqui que aplica, pronto, acabou. Não é assim. Então, a pessoa ela tem que estudar para poder fazer isso. Tem toda uma técnica para poder fazer isso. Então, muitas pessoas não conseguem entender. Acho que é porque a gente aplica ali. Então, eles acham que é qualquer pressão que pode colocar, qualquer músculo pode colocar, e não é assim. Doutora Edneia Tenório, nós chegamos no final. Doutora, eu sempre reservo esse momento para que a senhora possa dizer aonde podem encontrar as redes sociais. Se a senhora quiser falar da Medicalis, que eu conheço muito bem, está prestando um serviço assim único e de excelência aqui em toda a Paraíba. E aqui, de coração, doutora, eu fiquei muito contente em entrevistar a senhora. E o público, né? O público é que faz as medições, mas na minha consciência, porque a gente vai tendo toda uma percepção com o tempo. Fizemos um programa sensacional. Obrigado, doutora. Eu agradeço muito essa oportunidade que você está me dando demais de poder apresentar o meu trabalho, que ainda é pouco divulgado, né? É pouco conhecido. Então, isso é muito importante, a gente vir aqui falar da importância de um fisioterapeuta oncológico. Então, você pode me encontrar na minha rede social, que é Fisio Edneia Tenório. Eu atendo em uma clínica que chama Unity. Ela fica ali na Avenida João Câncio da Silva, 945, no bairro de Manaíra. A partir do mês de agosto, eu estarei atendendo numa clínica de referência aqui em João Pessoa, no tratamento oncológico, que é a Clioncol. E é isso, eu agradeço demais a oportunidade que você está me dando. E o Medicalis é uma outra empresa que a gente tem também, né, que divulga muito a área da saúde, todos os profissionais de saúde. É uma empresa com 10 mil exemplares, distribuídos hoje em João Pessoa, Campina Grande e algumas outras cidades também da Paraíba, sempre divulgando os profissionais de saúde. Doutora, muito obrigado. Nós estamos encerrando. Eu vou só estimular para o próximo sábado todos, porque nós vamos ter aqui no próximo sábado, atenção, creio que será o dia 23, o doutor Roberto Chianca,
um cirurgião plástico excepcional, e teremos também no próximo sábado, ao vivo aqui na TV Master, um bloco PET. As pessoas pedem demais. E atenção, eu vou contar aqui no próximo sábado com o capitão Deuslânio Menezes. Atenção, ele vai trazer não sei quantos cães, né? Os que couberem aqui são os cães que trabalham no combate às drogas. Já pensou? Que sensacional, só no Saúde Master. Muito obrigado de coração, fiquem com Deus, até as próximas edições do programa Saúde Master.